Então, vamos lá. Olá, esse é o Samurai Morcego Podcast. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje a gente vai falar sobre... A gente não vai falar sobre One Piece, né? Não teve capítulo essa semana, então a gente resolveu falar de outra coisa, que é Final Fantasy XV. A gente vai comentar sobre o filme, né? O Kingslave. E também um pouco sobre o Brotherhood, que é aquele anime que saiu no YouTube gratuito. E também falar um pouco também do jogo, toda a expectativa que a gente tá aí com a coisa. Então vamos lá. Vamos pro filme primeiro, né? Kingslave, que é um filme que é em computação gráfica, né? Provavelmente uma computação gráfica muito melhor do que vai ter todas as CGs e o jogo em si, né? É claro isso. E saiu há pouco tempo no Japão, eu acho, e nos Estados Unidos, acho que em Blu-ray. Acho que teve umas sessões fechadas, e aí agora ele vai sair em Blu-ray. Acho que vai sair até aqui no Brasil o Blu-ray dele. E, assim, eu vou falar rapidamente a sinopse que eu peguei aqui no glorioso Wikipedia. E aí a gente comenta um pouco sobre o filme. Vamos lá. Kingslave se passa paralelamente aos eventos do jogo eletrônico, focando-se nos acontecimentos ao redor do Rei Regis, Lucis, Caelum. O que é 100 em romano mesmo? 100, não, é 500. Não é 100. 500 é D. Não lembro. 100 é 100 e... 100 é 100. Tá, então é 113. É o Lucis, Caelum, 113. Não sei nem falar isso. Os protagonistas são a Kingslave, uma guarda de elite que compartilha os poderes mágicos de Regis e que protege o reino de Lucis e seu cristal mágico dos avanços do Império de Niflheim. O rei acaba aceitando um tratado de paz com seu inimigo depois de várias derrotas no conflito, com um dos termos sendo o casamento de seu filho príncipe Noctis com a princesa Lunafreya Nox Fleuret, de Tenebrae, sei lá como fala isso. O tratado mostra-se, na verdade, uma artimanha para permitir a invasão de Niflheim, com o soldado Nix Urich da Kingslave ficando com Regis e Lunafreya em uma batalha para proteger o futuro de Lucis. E é isso. A dublagem tem aí atores famosos como o Aaron Paul, né, do Breaking Bad, o Sean Bean, do Senhor dos Anéis, do Game of Thrones, e a Lena Headey, que é a Cersei também, do Game of Thrones. E é basicamente isso, né, da sinopse. O que você achou aí? Você que viu aí? Pra começar, você viu ele em inglês, né? Vi, então. É engraçado que geralmente esses filmes, esses filmes de jogos japoneses, eles são, assim, o lip syncing, né? O filme ele é feito para dublagem em japonês, né? E depois eles só dublam. Só que você vê que esse filme, ele pegou a primeira versão em inglês, né? Porque todo o lip syncing dos personagens, tudo, né? A sincronização labial deles tá toda ligada ao que em inglês, né? Ninguém tá falando ali em japonês, né? Tipo, não tem aquela, né? É sincronizado. E eu perguntei isso aí exatamente por causa disso, assim, porque quando eu baixei aqui e tal, eu peguei pra ver e tava em inglês, né? Eu falei, vixe, mas será que o lip sync vai ficar esquisito, né? Aí eu fui vendo assim, não, mas acho que tá certinho, tá parecendo que tá certinho. Eu não sabia que ele foi feito pra isso, nem nada, mas assim, pra mim foi tipo como se fosse uma sorte, eu ia comentar isso aí. Uhum. E aí, o que você achou do filme? O filme, assim, tecnicamente é lindo, ele é lindo demais, né? Assim, a qualidade de visual dele é estonteante mesmo, estonteante. Eu gostei tipo, dos cursos extras, né? Tipo, os lances lá da dublagem do pessoal legal, pessoal famoso e tal. A história é bem bacana, bem tipo, legal, mas assim, eu acho que pra mim o que pega mais quando eu vejo Final Fantasy, ainda mais que você sabe, você tá ligado que eu nunca fui, tipo, um dos maiores jogadores de Final Fantasy, então eu não tenho aquele sentimento nostálgico, de, tipo, uma galera que se você passar o tempo todo jogando, a sua vida inteira você for jogando Final Fantasy, você vê uns filmes desses, deve pegar mais pra você do que pegou pra mim, por exemplo. Mas é o que eu já te falei, né? Que, tipo, todos os Final Fantasy, assim, são histórias totalmente diferentes, então, né? eu chego lá, que assim, o lance é que assim, a sorte é que, por exemplo, eu não vi nada dos anteriores, nunca joguei tipo alguns jogos, mas eu consegui pegar a história do filme bonitinho. Foi tipo um filme como se eu estivesse indo pro cinema mesmo, ver um filme normal.
nesse ponto foi excelente. Ainda mais que eu ultimamente tenho visto um monte de filme meio bosta, né? Esses que estão saindo ultimamente no cinema não tá muito divertido. Aí eu pego um filme desse, e sem contar que assim, eu já tô um pouco no hype do jogo, né? Faz um tempo, ainda mais porque, assim, por mais que eu nunca fui um jogador muito de Final Fantasy, eu sempre gostei, por exemplo, de Kingdom Hearts, né? Muito. Sim. E esse aí ele pega um pouco a parte que me deixava um pouco bolado para jogar Final Fantasy, que era, por exemplo, o sistema de luta, né? Aquela parte mais leve deles, eles vão trocar para ser algo bem mais parecido com o Kingdom Hearts. E nisso aí já me comprou. Aí eu fui vendo, né, os jogos, os vídeos, os trailers, tal, vi um pouco do anime, vi acho que os 2 primeiros episódios do anime, e já tinha gostado, tal. Aí eu falei, pô, agora lançou esse filme aí, você chegou me recomendando, falou, não, filme é muito foda, tal. Aí eu peguei e fui ver. E gostei demais, assim, eu gostei bastante do filme, mas assim, sem o fator nostalgia, mas como o filme era bem divertido e assim, graficamente ele é tipo, é legal assim, às vezes você, tipo, se você ouvisse, por exemplo, filme mudo e não ouvisse nada, só pra ver tipo, a arte dele já vale a pena. Assim. Realmente é algo que me pega, eu adoro essa arte do Final Fantasy, Kingdom Hearts, tá? Você gostou assim do overall, assim, sem falar tipo, de partes específicas, né, tal, mas do geral você também curtiu bastante ou você achou mais ou menos? Então, eu achei assim, eu vi esse filme como, né, é uma experiência diferente, assim, de, sei lá, um filme normal, em computação, que não tem nenhuma ligação com nada. Esse filme, na verdade, ele é basicamente assim, eu encaro esse filme e também o Brotherhood como produtos promocionais para introduzir o produto principal, que é o jogo, né? É como se fosse Uhum. um negócio de. É como na época, sei lá, os desenhos dos anos 80, tipo Transformers, He-Man, G.I. Joe, todos esses desenhos eles eram feitos para vender os bonecos, né? Eles eram uma justificativa para isso. Então esse filme, ele é basicamente assim. Introduz para uma galera o que é, a pessoa vai ficar interessada, mas o que eles realmente querem é que você compre o jogo, né? Que você se interesse pelo jogo em si. Então, assim, então eu acho que o propósito desse filme era introduzir o mundo, interessar para a pessoa, né? Para as pessoas que não conhecem Final Fantasy ou nunca ouviram falar do Final Fantasy XV, né? Dessa história toda. E com isso eu acho assim que isso ele fez muito bem. Eu acho que tem duas coisas. Esse filme, assim, no geral, ele é um filme ok. Se não tivesse ligação com nada. Mas o que eu acho que ele sobressai é a cena de ação e o world building, né? A construção de mundo dele. Eu acho que os dois, eles são bem legais, assim. Eu acho que a cena de ação, é lógico, a computação gráfica desse filme é incrível, né? É, a Square Enix, ela é famosa por ter sido uma das pioneiras de fazer essas cutscenes desde lá da época do Final Fantasy VII, aquelas cutscenes, né, com os personagens todos quadradões, mas depois eles foram melhorando cada vez mais. E eles já fizeram também filmes em computação gráfica, né? Teve aquele filme, o Final Fantasy Spirit Within, de 2000, que não tinha ligação com nenhum jogo, e é um filme muito criticado, né? Não é considerado um filme muito bom. Teve o Advent Children, o Final Fantasy VII, que foi, acho que de 2007, que, né, continuava a história do Final Fantasy VII, uns anos depois, e ele também, eu acho que é meio que da mesma galera que fez o Advent Children, esse filme, e todos os filmes, assim, eles têm uma computação gráfica incrível, assim. Eu tenho uma ressalva com o nível da qualidade da computação gráfica, que eu acho que ele bate num negócio aí que a gente pode falar depois. Mas a cena de ação e a construção de mundo, eu acho que são o foco, assim, do filme. A história em si, eu acho ela bem novelinha, assim... parece até, tipo, sei lá, um nível prequel, assim, de Star Wars, se você parar pra pensar, porque, tipo, tem muito diálogo de política, o cacete, e às vezes, tipo, é meio que, os personagens são meio que colocados de lado. Mas eu acho que tem um bom equilíbrio, assim, no geral, assim, se você colocar e pesar, eu acho que, no geral, até que sim. Mas só que o problema, a gente já, sei lá, se você quiser, a gente já pode começar a discutir. Eu Não, dividi, assim, em alguns tópicos. Oi. então, é que assim, antes de a gente dividir os tópicos e falar algumas partes, por exemplo, da cena de ação, que dá pra gente comentar, eu só queria comentar que o lance que você tinha falado lá da construção de mundo, da cena de ação. As cenas de ação, realmente, elas são, tipo, algo que bem fora, assim, que eu queria, tipo, falar depois.
E foi uma das coisas que mais me ganhou no filme em si, porque é o que você fala, assim, esse roteiro não é nenhuma obra de Shakespeare, né? É um roteiro bem novelinha. Mas, assim, ele alcançou o equilíbrio bem. Como você mesmo falou, eu acho que tipo, a sinalização ela dá uma ganhada legal. Ainda mais introduzida todo nesse universozinho criado e com essa computação. Então, assim, te ganha, nem que seja só como um filme de ação que você meio que releva um pouco da história, sabe? Aham. E então assim, se você vê meio sem, tipo, sem ficar pensando muito, você já te agrada. E o lance É. do mundo, pra mim, foi tipo, além de bem divertido, que eu adoro esse tipo de mundo, ele foi até um pouco importante, né? Porque eu tava muito no hype de pegar o jogo, então quando eu pegar o jogo eu já vou ter uma noçãozinha, já vou entrar num mundo conhecido, né? E pra mim isso é bem Sim. importante, ainda mais eu que nunca fiquei jogando muito Final Fantasy, esse vai ser meu primeiro Final Fantasy que eu vou jogar, tipo, com afinco, né? Então, pra mim, ele é, tipo, além de legal, importante também, né? Construção de mundo. Sim. Então, e assim, eu acho que, bom, a gente pode já meio que entrar em alguns detalhes. Por exemplo, os personagens. Eu gostei de alguns, eu acho até que, assim, como foi a primeira coisa que a gente viu desse jogo, eu tinha um certo medo vendo os trailers do jogo com os personagens centrais do jogo. O Kingslave não tem quase nenhum deles, né? O Noctis, o Ignis, o Prompto e o Gladius, né? Que são aqueles quatro. Aquela boy band, entre aspas, né? Sim. Eles não estão nesse filme. Então, assim, foi interessante porque eles tiveram que desenvolver outros personagens e tal, e que talvez ou vão ser mencionados bem pouco, né? Ou eles nem vão aparecer no jogo principal. E, pô, eu gostei, eu achei assim, até que, pô, olhando assim, dá até vontade de ter um jogo com esses personagens, os principais desse filme, do que os do jogo, entendeu? Porque Da boy assim. band, né? Eu também ia Porque. falar isso aí. Essa trupe aqui tá mais legal do que aquela trupe que eu vi no anime, né? Tirando assim, eu tô falando assim, mais dos personagens em si, porque você vê claramente que eles não têm um design muito planejado como os personagens do jogo. Tipo, principalmente a menina. A gente pode falar que existe um trio principal nesse filme, principalmente na primeira parte, e depois tem uma parte mais com a Luna Freya e o Nyx lá, né? Mas assim, no começo você tem um trio, né? Que seria o Nyx, Crow e o. Deixa eu ver, qual que é o outro nome do cara? Era Gordinho, Libertus, né? né? Ah, tá. O Libertus. E que é quase. O nome dele é quase um foreshadowing, na minha opinião. Porque. Bom, eu não sei se. A gente pode entrar em spoiler agora. Então aviso. A gente já deu nossa opinião, né, no começo. Então. Eu recomendaria para você assistir o Kingslave. Tipo, se você tá interessado pelo jogo. Mas se você só quer ver esse Kingslave e não ter nada a ver com o jogo, ou não tá se interessando em comprar, então eu não sei se eu recomendaria realmente, assim, porque eu acho que ele é mais uma introdução. Ele tem algumas coisas boas, como as cenas de ação, ele se segura nisso, e na computação e tudo mais. Mas assim, Ah, eu acho eu já que. recomendo já. Se fosse pra ver, sim, só como filme mesmo eu tô cagando pro jogo, ele vale a pena. É um filme que, tipo, é o que eu falei, assim, não vai querer ver, tipo, o filme com a história da hora, mas, assim, a sinalização, a arte e a qualidade técnica dele já vale a pena. Eu acho que dá pra. Sei lá, é um blockbuster, vai. Se fosse um Ele filme diverte. americano, dá pra ver assim, descompromissadamente. Tipo um filme, Isso. sei lá, não do Michael Bay, porque seria, né, não é exatamente um elogio, mas assim, é um filme de ação grandão, assim, de Hollywood. É, Mas então bem é isso mesmo. isso. Então agora, se você assistiu já o filme e quer saber sobre spoilers e tudo mais, então vamos comentar agora mais em detalhes a história. Eu tava falando que o Libertus era um foreshadowing porque eu acho que assim, né, todos esses personagens têm um nome meio em latim e tudo mais, todos os lugares Verdade. também do jogo. E ele tem esse nome, né? Parece ser uma coisa meio de libertar, né? E ele meio que ajuda a libertar a Luna Freya no final, né? E Na verdade, no assim, final, quem liberta é ela, né? É ele, né?
Então, e assim, eu gostei dos personagens, sem ver o design deles, eu gostei disso, eu gostei, tipo, dos diálogos, eu gostei do Nix, mesmo que ele seja um personagem bem clássico, assim, bem clichêzão, de tipo, é aquele personagem com problemas no passado, que interferem nas ações morais dele e tal, mas eu acho que foi bem construído até. Você É, tava a falando do Croa, design deles, eu é, tava vendo um vídeo e, assim, eu tava vendo um vídeo como foi construído, né? A elaboração do design deles, tal, a produção. E, pô, é muito legal, por exemplo, na parte técnica ali, alguns vídeos na internet você consegue ver, e, por exemplo, como eles construíram esse Nix, né? Eles construíram, mostram ele desde o papel e tal. E eu vi uma, por aham, exemplo, assim, na hora de transformar pro 3D, o cabelo dele ali é feito e tem, tipo, umas 300 camadas aquele cabelo, sabe? Com um cabelo muito difícil, porque tipo, você vai ver cada mechinha é única e tem tipo, uma trança diferente do que a trança que tá do lado, entendeu? Então o uhum, cabelo dele tipo, é como se fosse em pedaços que fizeram o cabelo dele. Putz, é muito legal. Então é é. uma dica aí pra quem gostou bastante e quer ver um pouco uma parte técnica assim, de como eles fizeram esse filme, recomendo, Sim. sabe? E assim, falando desses personagens, tipo, sei lá, a Crow, a gente não tem muita background dela nela, porque ela não tem muito tempo no filme. Mas eu achei ela, assim, um pouco meio vazia no começo, e aí ela some. Mas eu acho que o Nyx e o Libertus, eu acho que, assim, ele tem uma coisa que eu acho legal. Tem um povo que luta pelas personagens femininas, nas histórias, ou sei lá, ou como a representatividade, né, das minorias, mas eu nunca ouço pessoas falando assim, a gente não tem personagens gordos ou acima do peso, tipo, que não são alívio cômico, sabe? E assim, tipo, esse Libertus, ele foge um pouco da regra. Tipo, porque principalmente no final ele acaba meio que sendo bem importante, sabe? Tipo, ele acaba salvando, e acaba sendo tipo, o único que sobreviveu ali, né, daquela galera, tipo, daquela Verdade. batalha. Então, tipo, eu falei, porra, não é aquele gordo inútil, sabe? Dessas, principalmente de anime, assim, você lembra, a maioria dos personagens, tipo, gordos, eles são inúteis, né? Tipo, e até depois dá pra falar disso no Brotherhood, que tem também uma coisa que até tipo, me surpreendeu vendo. Você viu o segundo episódio, então acho que você sabe do que eu tô falando. Mas aí, tipo, achei interessante. Eu gostei desse Libertus e eu gostei do Knicks. Então, eu achei, tipo, legal. Tenho um grande problema com a Luna Freya. E, tipo, eu achei ela uma personagem bem vazia, assim. E é aquela personagem, assim, que, tipo, você não consegue. Ela tá ali mais pelo plot do que pelo desenvolvimento da personagem, porque ela não É tem, tipo a assim. Ela Atena vai. do Cavaleiro do Zodíaco. Total, assim, ela vai. Pique Atena, mesmo, ela tá lá, ela está lá, só para dar Ela o suporte para ser algum objetivo ser alcançado, mas ela não faz É. nada. Ela se arrisca assim, totalmente à toa. Ela faz uns negócios que você fala, mano, vai se ferrar, sabe? Tipo, e ela acaba fazendo umas merda, tá? E o Nix tem que ficar indo atrás dela. Tipo, e não tem nenhum momento assim que ela não para de. Ela parece que é assim, é uma personagem em lição de moral. Ela tá sempre dando lição de moral, tá sempre falando umas frases feitas. E ela Um não tem detalhe, uma só hora frase que feita, você. tipo The Rock, mano. Então, e ela nunca fala, e ela nunca, tipo, você nunca pensa, puta, ela errou, ou nossa, ela é humana, sabe? Ela sempre fala, não, porque nós estamos aqui pela justiça e temos que fazer isso pelo nosso país. E ela só fica falando isso, tá ligado? E você fala, caralho, mas, tipo, e os personagens, tipo, e os humanos e tal? Ela é meio vazia. E isso me preocupa, porque eu acho que ela é uma das únicas personagens que vai estar e ela tem um papel gigantesco pra trama do jogo, né? Porque ela seria tipo a princesa em apuros do negócio, do jogo, né? O Noctis e ela, né? Eles vão ter que casar lá, eles têm que se aliar para acabar com aquele domínio daquele país, né? O Niflheim. Então, Uhum. assim, tipo, entre os dos personagens, eu achei que, os principais eles até que tem um bom desenvolvimento, só que como tem muitos personagens, tem muita coisa acontecendo, você não tem, os secundários ficam bem rasos, assim. E tem também uma galerinha lá, aqueles revolucionários, sabe? Eu não entendi que porra era aquela que tem uma hora que o Libertus acaba entrando para aqueles revolucionários,
e no final um deles morre, ele fala um negócio, nós vencemos, ele acaba morrendo, eu fiquei, mano, era um subplot tão cagado que eu, assim, eu não consegui compreender o que estava acontecendo ali. Eu olhei e falei, vixe, deixa quieto, ignorei. Eu olhei pra essa parte e eu falei, nossa. Eu não sei. Mas, enfim, tipo, da história, assim, eu gostei, por exemplo. Assim, é basicamente o jogo. A história desse mundo é basicamente um conto de fadas, né? Pra quem é fã de Final Fantasy, dos outros Final Fantasy, eu acho. Eu gosto muito do 12, né? Ele não é muito falado ultimamente. Você sempre ouve falar do 6, do 7, né? Alguns anteriores também. Até do 10, né? Mas assim, o 12 ele é meio que ignorado, só que eu gosto muito dele. Eu acho que assim, agora vendo esse filme, Brotherhood e tal, o contexto político desse jogo, desse mundo, ele é muito parecido com o do 12, porque você tem essa coisa do país, daquela... que basicamente é meio que uma analogia à Europa da época da Segunda Guerra, assim. Que é um país ditatorial gigantesco, com uma armada gigantesca, que seria mais ou menos a Alemanha nazista, assim, que eles estão, tipo, dominando tudo, e aí falta, tipo, um país para eles dominarem. E aí, no contexto histórico, seria o quê? Eu não sei se... Eu posso acabar falando uma merda, mas, sei lá, seria tipo a Rússia, não sei, mas assim, aí eles acabam sobrando aquele país, e aquele país acaba meio que virando a mesa do império gigantesco e tal. Então, assim, eu acho que tem essa coisa, parece que o mundo desse Final Fantasy XV, ele é um mundo bem... ele junta um pouco a coisa meio mágica, meio europeia, só que também com bastante coisa ligada à cultura japonesa, assim, tipo, a parte mais plebeu é bem o Japão, tipo, normal, assim, o Japão atual, tipo, é raro a gente ver esses RPGs japoneses se passarem numa realidade que não seja, tipo, aquela super do futuro, tipo um Star Ocean, um Phantasy Star, e também, ou, tipo, contar uma coisa super antiga ou medieval, sabe, tipo, que nem os Final Fantasy anteriores, os primeiros eram bem, assim, antigos, o Dragon Quest, assim. Então é legal. Assim, teve gente no Japão que não gostou muito desse setting do Final Fantasy XV por causa de ser meio diferente, mas eu acho bem interessante. E eu acho que o legal desse filme é que ele mostra bastante assim, o contexto político, o que está acontecendo nesse mundo, para a gente entrar, porque o Final Fantasy XV, o jogo, ele vai começar no interior do mundo, né? Ele não vai ter, talvez, tempo para exatamente logo no começo para introduzir todo esse contexto político e tal. A pessoa meio que entraria meio que, sabe, não... Aquela pessoa que realmente quer saber sobre o background, talvez fique um pouco perdida no começo. Então, sabendo disso, eles acabaram falando, vamos fazer esse filme, né? Para exatamente... Já dá uma ajuda, né? Um contexto político maior, assim, sobre tipo, o que estava acontecendo e tal, né? As dimensões, a escala do problema que os personagens vão enfrentar, né? E dali pra frente. Então, assim, tirando assim, é o que eu falei, eu acho que o roteiro tem esses diálogos de novela, tem uma coisinha meio clichêzinha. A história é basicamente um conto de fadas, né? Com magia e tecnologia. Eu gostei, assim, do mundo, né? Daquela luta final também você gostou? Que é tipo uma puta da luta épica, tal, dura bastante, tem 2, 3 clímax, eu acho. Sim, então, falando da cena de ação, eu acho que é muito legal essa parte, porque, putz, é bem intenso e tem várias, tipo, não é uma cena também que acaba meio que confundindo, ou, tipo, tem muita coisa acontecendo, tipo, tem muita coisa acontecendo, mas você consegue entender, né, eu achei a edição do filme também bacana, assim, tem boas transições entre as cenas e tal, né, nas cenas de ação eu gostei, você vê que pelo menos a primeira cena me lembrou assim, tem 3 referências grandes naquela cena de ação, que é assim, o poder dos caras de teletransportar é legal, né? E eu gostei que, por exemplo, né, que chama. Eu gostei que assim, no jogo, né, o Noctis que tem esse poder. Só que no mundo, né,
não é só o Noctis que tem esse poder de se teletransportar. Porque fica meio decepcionante quando só tipo, o protagonista tem aquele poder, sabe? E todo mundo é um bando de inútil. Só que nesse mundo do 15, as pessoas, né, tem uma galera que também tem esse poder de teletransportar, que nem o Noctis. E eu gostei dessa habilidade, acho que né, diferencia um pouco dos outros mundos fantásticos e me lembra um pouquinho o Jumper, sabe? A cena de ação do Jumper, verdade. os caras tipo, teletransportavam e tal. Tem um pouquinho também, aparecem uns bichos, os bichos desse filme, eu suponho, várias coisas desse filme, do anime também, e principalmente os monstros, eu acho que eles vão estar no jogo, né? Já dá pra ver na primeira cena de ação, eu lembro que aparece tipo um que é meio que um lobo, assim, um lobo gigante, que um deles corta até o pescoço, né, a garganta dele. Esse é um boss que teve até numa demo do 15, então ele vai estar. Só que aqueles meio que insetos, assim, eles me lembraram muito Tropas Estelares, eu não sei se conhece, que é um filme. É um filme meio antigo dos anos 90, que é uma coisa meio sci-fi, e eles lutam meio que com uns insetos de Marte, um negócio assim. Eles me lembraram bastante esse filme. E também tem essa coisa da muralha, né, que eles têm que proteger a muralha, não sei o que lá, a muralha tá caindo, me lembra muito Attack on Titan, né? Mas o lance da muralha é conhecido, é um artifício, um artefato de roteiro bem usado em bastante tipo de. Sim, eu só achei engraçado. Galáxia, Eu só achei engraçado que essa muralha era assim, uma das muralhas mais assim, whatever de todas, porque, tipo, principalmente a muralha física, né? Porque ela é pequenininha em comparação a tudo que tá acontecendo, que parece que é um tropeço ali, né? Porque, tipo quem que vai se importar com aquela muralha? Então, não, vamos proteger essa muralha e tal, sabe? Tipo, é um monte de tijolo junto, assim, na minha opinião, sabe? Tipo, e aí quando cai, eu falo, nossa, tudo bem, né? Tipo, aquilo ali não ia deter ninguém, sabe? Porque os bichos eram, tipo, 5 vezes maior que aquela muralha. Mas, enfim, assim, tipo... então, assim, a primeira cena de ação acho que foi bem legal. O filme dá uma bela pausa, né? Parece que o começo é mais frenético, e depois no meio é, tipo, bem ermo. E no final ele pega uma meia hora e tipo, te dá ação frenética meia hora seguida. Aquela luta do final que tem vários clímax e tal, que é tipo com os dois, o vilão e o mocinho, né? E junto com a representação deles com aqueles titãs de fundo, né? Defendendo a cidade. Eu gostei pra caramba, assim. Nossa, e a sincronia de. Tatsu, né? E assim, a sincronia na luta entre assim, a dupla de titãs versus a dupla dos caras normais. E eles, tipo, um andando no outro, eles lutam nos titãs, enquanto os titãs estão lutando também entre si. Nossa, é muito bonito. Assim, esteticamente, se você pegar aquela cena, transformar num clipe, meter uma música pauleira e começar a ver, tipo, vira um clipe de ação bem legal de ver, sabe? Esteticamente, tipo, ele vale assim, só por ele como algo bonito de se ver. Sim, então, eu também suponho que seja a mesma equipe que fez o Advent Children, porque ele tem um clímax meio parecido com o Advent Children, que também tinha um puta bicho soltando raio, é tipo um final boss, né, assim, né, em forma de filme. E aí, só que esse foi bem legal, achei que, tipo, ele começa pequeno, tem um bom ritmo em toda a cena, assim, e vai interligando várias lutas, não é só, tipo, aquela luta do gigante, né? Ele começa lá da parte que eles começam a fugir, quando a cidade tá caindo, e, né, o pai do Noctis né, acaba morrendo, e é meio óbvio, né? Porque se você sabe que o Xambinha que tá dublando, você já meio que supõe que ele vai ser morto, né? Porque esse ator só faz personagem que acaba morrendo. E o aí camiseta vermelha do Star Trek, né? Você leva lá, vem. E aí você fala, porra, esse cara vai morrer. E aí ele acaba morrendo mesmo. Uma coisa que dá pra, que dá pra sacar também, assim, é que acho que como é um filme também, que ele é ligado a um outro produto, e esse produto, eu suponho que o jogo vai ser PG-13,
né, que é PG-13 lá nos Estados Unidos, eu suponho, né, não vai ser, tipo, nada, não vai ser 18 anos nem nada. Então, assim, esse filme, ele tem horas que ele dá uma boa segurada, assim, na violência, e às vezes tem horas que ele joga na cara, assim, na parte da morte do pai. Eu acho que tem, tipo, é uma cena até interessante, mas tem horas assim que você fala, nossa, tipo, é uma cena que devia ser um pouco mais gráfica, e às vezes eles acabam segurando, aí você fala, porque esse filme não é pra, sabe, não é pra adultos só, tipo, tem que ser pra um público também, né, pra adolescente, porque, tipo, principalmente no começo, tem umas horas assim que tem gente morrendo, tem gente que começa a levar tiro, você não vê, tipo, sangue, né, quando eu achei que, quando o Libertus, lá na primeira cena de ação, ele acaba caindo uma pedra em cima dele, eu falei, nossa, ele perdeu a perna ali. Aí, eu também. Ele só não, né? Um curativo, ele manca aqui, manca lá uns 2 dias e já tá bom já. Eu falo, what the fuck, sabe? Tipo, devia ser bem pior a situação. Então, assim, às vezes sim, às vezes não. Teve uma cena que até que me surpreendeu, assim, porque ela não foi gráfica, mas eu achei, tipo, nossa, foi, tipo, muito súbita. Foi quando eles encontram o corpo da Crow, e aí tem, tipo, um monte de bicho, né? Só aparece o braço dela, só que, tipo, é como se fossem várias moscas que estavam ao redor dela, e aí quando eles acham que vão tocar na mão delas, tipo, eles explodem, assim, aí aparece a mão dela, assim, sabe? Tipo, foi, nossa, tipo, essa foi uma boa alternativa pra não aparecer, tipo, o corpo zoado, assim, sabe? Dela, assim. Então, assim, tem horas que é interessante, tem horas que não. Mas dá pra perceber que é um filme que eu acho que eles conteram, às vezes, em algumas cenas pra, tipo, não ficar exatamente, tipo, super violento, 18 anos e tal. Eu não sei exatamente qual que é a idade desse filme, mas eu suponho que não seja tipo... Não vai ser muito alto, deve não. ser teen, deve ser uma coisa assim. Mas, Agora, enfim, avançando um pouquinho, assim, só pra eu saber, vamos falar um pouquinho só do anime. Você chegou a ver o anime todo? o Brotherhood, eu vi, tem 4 episódios falando que vão ter 6 no total. Então, enquanto o Kingslave, eu acho que ele compensa, ele vem para introduzir o mundo do Final Fantasy, um político, o Brotherhood ele vem para contar a parte dos personagens, assim, para você ter um mínimo de background, para você saber a motivação de cada um ali quando você começar o jogo. Então, cada episódio, tirando o primeiro e provavelmente suponho o último, para dar tipo o número certo, vai cada um contar o passado de cada personagem. O segundo foi do Prompto, o terceiro foi do Gladius, o quarto foi do Ignis. E suponho que o quinto vai ser do Noctis. Assim, eu gostei do desenho, eu achei que, tipo, ele é o oposto do filme, né? Enquanto o filme ele tem uma intensidade, um ritmo, né, de ação, o anime ele é assim, bem calmo, tipo, não acontece quase nada, tipo, só é pra mostrar, tipo, o passado dos personagens e tal. Só que, assim, me fez gostar de alguns que eram os que eu menos gostava visualmente, tipo, eu bati o olho e falava, esse personagem dos 4 é o mais fraco, aí agora, saindo do anime, eu falo, pô, olha, até que não é tão ruim, sabe, tipo, no caso é o Prompto, que é o loirinho. Eu não gostava, assim, do visual dele, eu achava, tipo, esse é a justificativa final de que isso aí é uma boy band, porque ele é o mais, sabe, tipo, bonitinho dos 4, enquanto vai o Gladius é mais o fortão, o Ignis é um cara meio nerd, o Noctis é o normal, entre aspas, e o Prompto é, tipo, bonitinho. Aí eu falei, puta, que bosta. Mas na história, eu fiquei, tipo, surpreso que ele, tipo, quando ele era criança, ele era gordo. E aí, tipo, também, aquela mesma coisa que eu tava falando do Libertus. Ele não é exatamente jogado como só, ele, assim, um alívio cômico, né? Ele tem um propósito ali. E, né, ele tem essa reviravolta de, tipo, né, depois ele emagrece e fica, tipo, o carinha bonitinho da boy band. Eu fiquei, nossa, tipo, curioso eles terem escolhido isso, essa história para esse personagem. O problema é que, assim, eu achei que a mensagem, eu entendi a mensagem do porquê que ele emagreceu e tudo mais, só que ela ficou meio estranha no episódio, que é o segundo episódio, né? Que, assim, fica parecendo que a mensagem fique bonito para ser amigo dos outros. Mas, na verdade, eu acho que a mensagem dos caras era assim, o Prompto é um cara que ele quer ser, na verdade, acho que os 3
amigos do Noctis ali, eles querem ser úteis, assim, eles querem ser importantes para os amigos deles, entendeu? Eles não querem ser tipo um peso para eles, um fardo. Então eles fazem o máximo deles para ser bons amigos e serem úteis na hora de ajudar o Noctis. Só que eu achei que, tipo, no episódio ficou meio estranho mesmo. Acho que dá pra interpretar dos dois jeitos. Eu achei que, tipo, vai ter gente que possivelmente pode ter, assim, uma mensagem meio errada, assim. Mas eu acabei gostando desse prompt. Os outros também, né? Dá um pouco mais de background, assim. E você gostou do Brotherhood? Então, eu não vi, cara. Eu vi, tipo, o primeiro episódio, achei, tipo, legalzinho. Bem paradão e tal. Começou a introduzir um pouquinho o universo pra mim e, tipo, parou. Aí depois eu não fui muito atrás. Eu dei uma besourada no segundo. Falei, deixa eu esperar vir todos e eu vejo. Aí acabei não vendo. Aí eu comecei a ver agora pelo filme aí. Mas sei lá, depois se o futuro eu ver, eu dou uma comentada aí. Eu recomendo, assim, porque é bem rápido também, e assim, tipo, eu acho que, como o Kingslave, assim, eles são produtos, promocionais para algo, pro jogo, mas eu E acho que ajuda depois, né? não, isso, assim, mas eles não são ruins, assim, eles não são uma coisa jogada, porque tem muita coisa que é, tipo, jogada, tipo, só pra, sei lá, às vezes tem alguns jogos que, antes de sair, eles têm uma comic pra, tipo, ter uma breve introdução do mundo, tal. Acho que teve do Mass Effect, teve do Last of Us, teve de alguns jogos. Alguns desses casos é algo bem safado, assim, é bem caça-níquel. É para aproveitar o sucesso do jogo, tal. Mas eu acho que, pelo menos nesses dois casos, eles tiveram um certo cuidado, pelo menos na parte, tipo, na produção. O filme, a computação gráfica muito bem feita. E o Brotherhood, eu achei, tipo, a animação muito boa também. Curta, mas é decente, tipo, principalmente que eu também, no episódio passado a gente estava falando do anime do One Piece, e eu percebo que alguns animes, ultimamente, eles estão bem, assim, bem mal feitos, e eu não sei o que aconteceu, talvez estão terceirizando aí a produção, mas pelo menos desse Final Fantasy eu tô achando assim, tipo, eu achei a animação boa na sonorização e tal. Então, não é algo tão gratuito assim de você ver, tipo, só dá pra ver porque você tá interessado, né, como a gente tava falando do Kingsglaive. Dá pra ver até pra curtir, assim, um pouco do mundo e tal. Mas é lógico que é muito mais interessante se você já está interessado no jogo e se você quer uma introdução assim da coisa toda, para tipo, quando a gente começar o jogo, principalmente aqui no Kingslave, a cena pós-créditos é o começo do jogo. É aquela hora que os 4 estão no carro, né? E eles estão indo lá pro reino, não sei da onde, que eles vão encontrar a Luna pro casamento lá. E aí o carro acaba quebrando. E aí isso é o começo, isso é o tutorial do jogo. São eles, tipo, empurrando o carro. Então eu achei, tipo, interessante, assim, pela ligação. E no final, assim, eu gostei. Umas curiosidades é que, assim, só umas coisas pra fechar. A trilha sonora do jogo é da compositora do Kingdom Hearts, né? Sim, E dá pra perceber, tipo, isso dá pra perceber bastante alguns temas do jogo, do filme, do Kingslave. Tipo, tem bem aquele piano clássico, assim. Yoko Shimomura, ela é, tipo, demais, assim. Ela fez outros jogos também. E ela é, tipo, uma das melhores. E a trilha sonora é sempre, tipo, do que a gente já viu, assim, do jogo e desses produtos secundários, a gente vê que, tipo, é uma boa trilha sonora, dá o tom épico da história. E eu gostei. A coisa que eu tava reclamando no começo sobre o CG é que, assim, ele bate, como também os outros filmes Final Fantasy, o Advent Children e Spirits Within, esse tipo de animação bate muito, muito sério no Uncanny Valley, né? Que é aquele lance que você vê uma coisa digital ou robótica, né? O ser humano vê e ele acaba tendo uma estranheza porque ele não entende aquilo como uma coisa real, um ser humano. Você acha que aquilo é algo assim, tá mais próximo de um cadáver, assim, do que algo vivo. E eu acho que, tipo, o rosto dos personagens desse filme, em alguns diálogos, ele é tão realista que ele bate nesse Uncanny Valley. Que eu sempre acho que, assim, a animação, ela, de qualidade, assim, ela não é só
tentar ser super realista, ela tem que ter um pouco de arte, assim, um pouco de trabalho de direção de arte para você deixar uma coisa mais estilizada. Eu prefiro uma animação mais estilizada, às vezes, do que a própria ultra realista, assim, né? E tem alguns personagens que eu acho nessa franquia do 15 que eles são utilizados o suficiente para você, tipo, não estranhar, né? Eu acho que os principais do jogo, tudo mais. Só que esses do filme, eu acho que eles são um pouco realistas demais. E acaba... Aquele pessoal do Congresso, né? Do povo o da rei, por politicagem exemplo. ali. O rei, por exemplo, bonito pra caralho, mas ele bate um pouquinho mesmo. O próprio Liberto, sabe? A menina, a Crow, eles são muito assim, parece uma coisa muito real, e aí você acaba estranhando, assim, tipo, o rosto deles. Então, assim, eu acho que é uma animação boa, mas ela tem esse problema que eu não sei. É aquela coisa que eu não sei se esse filme vai resistir ao tempo, sabe? Tanto quanto outro filme um pouco mais estilizado, tipo. Porque eu acho que a estilização acaba salvando, até mesmo nos jogos, né? Você vê, tipo, jogos de 10 anos atrás. Se você vê um jogo que tentou ser ultra realista naquela época, ele não sobreviveu tanto quanto um jogo super estilizado. Tipo, sei lá, se a gente colocar o Zelda, Wind Waker, Okami, esses jogos, eles sobreviveram ao tempo. Tipo, dá pra jogar de boa agora. Você fala putz, que jogo lindo. Mas se você tentar jogar, sei lá, um jogo de PlayStation 2, sei lá, um GTA ou aqueles jogos de shooter daquela época, um Call of Duty, você vai ver assim os rostos dos personagens, você vai tipo estranhar muito mais, assim. Então eu acho que tem esse probleminha, principalmente no filme, mas não dá para saber obviamente como vai ficar no jogo no geral. Mas sei lá, o meu problema principal com o jogo não é assim mais tanto a história, porque eu comprei com esses filmes e tudo mais, eu achei o mundo interessante o suficiente pra gente gostar no jogo. A única coisa que realmente ainda tá me pegando, e com Brotherhood ainda também não me comprou, é o protagonista. Porque Noctis, ele é super assim, ele é um garoto mimado. E até agora não teve nenhum desenvolvimento para falar assim, putz, que personagem interessante. Os outros foram muito mais desenvolvidos do que ele. E ele acaba virando assim, parece que todo mundo está trabalhando para ele e ele não está querendo muito. E aliado que o rosto dele, né, o design dele, lembra muito, né, desde a época do anúncio do Final Fantasy, na verdade, quando era Versus, Final Fantasy 13 Versus, quando não era o 15, o rosto dele, assim, é muito parecido com, sei lá, um Sasuke, sabe? Um personagem Sasuke, que é aquele aporrinhador, sabe? Tipo, é o aborrecente. Sim, que é o adolescente que não quer nada da vida e ele fica só entediado. Só que o problema é que aqui ele é o protagonista da história. Então, assim, e a gente vai jogar com ele. Então, eu preciso comprar um pouco ainda do protagonista. Parece que os desenvolvedores, né, a galera que está criando o mundo do jogo, os roteiristas, eles estão mais preocupados em criar todo o setting, todo o universo, mas eles esqueceram, pelo menos nesses produtos secundários, do protagonista. E eu não sei se é um spoiler contar isso, mas assim, o comecinho do jogo dá dicas para algo que vai acontecer anos depois dos acontecimentos do 15. E aí começa o jogo. Então, assim, talvez o jogo seja esse desenvolvimento. Talvez ao longo do jogo a gente vai ver o Noctis crescendo. E aí ele vai ser um protagonista interessante. Mas no começo ele é bem mimado. Talvez, sabe, como, sei lá, algumas obras a gente conhece que desenvolvem bem, assim, o protagonista começa como um chato, um marrento, e depois ele desenvolve e vira um personagem mais interessante, sei lá, como até a Chihiro, né, da Viagem de Chihiro. Ela começa com uma menina marrenta e tal, só que o interessante é ver esse crescimento dela, através dos obstáculos que acontecem na história. Então, assim, seria interessante ver isso acontecer com o Noctis, né? E eu espero que isso aconteça, porque senão aquela coisa, vira meio que quase um prequel.
tipo, né, do Star Wars. Tipo, é bem legal o universo, sabe, a tecnologia, as lutas, a ação, os efeitos especiais, só que os personagens, os diálogos são uma bosta. Então, assim, tipo, tem que ter essa preocupação, eles têm que ter essa preocupação de desenvolver o personagem. Até o Final Fantasy XII, que eu amo muito e gosto, ele teve esse problema. E acho que é por isso que também as pessoas não lembram muito dele. Porque o protagonista, ele é totalmente esquecível. Eu acho que é o protagonista mais esquecível dos Final Fantasy, o Van. Porque ele é meio, tipo, boring, nada acontece muito com ele. O que acontece é sempre, tipo, o mundo, a política e tudo mais. E os coadjuvantes. Eles que carregam o jogo, a história do jogo. O protagonista, ele é só, tipo... Ele é só um avatar seu no mundo ali. E eu tô com medo que, sei lá, tipo... É um mundo tão rico, esse do Final Fantasy XV, que eu queria que o protagonista fosse, tipo, interessante. Né? E ao contrário do Van, que ele é, no mundo, ele é um plebeu, ele é mais ou menos o que o Prompto é nesse jogo, tipo, ele é um plebeu, ele é um cara mais simples e tal. O Noctis, ele é, tipo, um principal, ele é, tipo, o da realeza. O mundo, ele é assim, ele é o centro do que tá acontecendo ali no mundo. Então, se ele for fraco, enfraquece toda a situação ali. Então, eu tenho um pouco de medo disso acontecer no jogo e a gente acabar, tipo, meio que cagando pra história, porque isso acaba levando, né? Tipo, o personagem é uma bosta, então foda-se o que tá acontecendo. Então vamos ver. Mas, sei lá, eu gostei desses produtos, eu fico animado pelo jogo, já tenho um hype, né? Mas agora é esperar aí, ver o que vai acontecer no Final Fantasy XV daqui a alguns meses, né? Era pra ter saído era para sair esse mês, né? Mas aí acabaram adiando. Eu espero que por boas razões e a gente acaba recebendo um jogo tipo decente e com, né, todo esse investimento Square que seja tipo recompensado aí, né? E só pra galera saber, você sabe quando é que lança? Ou quando tá previsto pra lançar? Eu sempre esqueço a data aqui, peraí, deixa eu só ver. É em novembro, peraí. 29 de novembro. Oh, maravilha. Então agora a gente já tem uma data pra sanar esse hype aí nosso, porque eu já tô nesse hype aí já faz um tempo, hein? Tem gente que tá no hype há 10 anos, então... Imagina, se eu já estou meio aflito, imagina a galera, né? Mas vamos lá, você tá a fim de dar uma nota? O que você acha de uma nota rápida aí? Cada um dá pro filme e você dá uma pro anime em geral. Bom, a nota pro Kingslave seria um 7. Eu daria, tipo, sei lá, se eu visse esse filme, sei lá, na TV e não tivesse nenhuma ligação com nada, eu daria, tipo, um 6,5, assim. Tipo, é um filme bonito e tal, mas, tipo, nada que, nossa, me pegou. Agora, por causa que tem uma ligação com o jogo e ele constrói uma coisa maior, eu dou um 7 porque ele me interessou, ele me fez me motivar. Pro Brotherhood, eu até dou um pouco mais porque ele desenvolve tipo, personagens tipo, centrais do jogo. E ele acabou me fazendo importar com personagens que tipo, que eu tava meio que menosprezando nos trailers e tudo mais. Então eu daria tipo um 7,5 pro Brotherhood. Eu não tô falando exatamente que tipo, o Brotherhood é superior ao Kingslave. Assim, eu tô vendo como duas mídias diferentes, sabe? Tipo, o Kingslave né? Não dá pra comprar. Um é filme, outro é seriado, no caso ali. E então, comprar assim depende. Se a pessoa gosta muito de filme, ela vai focar mais no filme. Se ela gosta de anime, ela vai mais disponível. Eu vou certeiro aqui no 7 também. E pelo mesmo motivo. Pelo lance da introdução do mundo e pela parada de beleza, arte e a cena de ação que leva o filme tranquilão, mesmo sem ser nada relacionado, né? Sim. Se não tivesse nada relacionado, ele levaria na boa. E é bem por isso aí mesmo. Senão eu daria bem um 6. Eu não dava nem 6,5, dava 6, né? Porque o filme como roteiro, assim, não me cativou, né? Eu fui vendo mais de noitinha, eu falei, deixa rolar. Então, 7 certeiro, bacana. E eu recomendo, veja aí. Sim. E é isso, então. Espero que tenham gostado. Acho que semana que vem a gente volta para a programação normal de One Piece. Com sorte, né? Não acontecer nada com sorte. O Oda. E é isso. Então, até semana que vem. Falou.